Vocês estão vendo aqui que eu estou com o Dr. Marcelo Gobo, médico da saúde em família, né? E para conversar sobre esta onda de calor extremo, temperaturas ali que podem superar até 5 graus a média do mês. E o que acontece com o nosso corpo? Ele que é médico da família, com a gente aqui, Marcelo, muito obrigada. Você veio para cá já sentindo muito calor também, né? Muito calor nessa correria, e essa é a nova realidade, né? Então. A temperatura do planeta está mais quente, a gente tem que se adaptar a isso. E aí o que acontece? Eu ouvi dizer que é um estresse térmico. Exatamente. O nosso corpo ele é programado para poder se ajustar a algumas coisas. Então o nosso coração bombeia o sangue para todas as partes do corpo. E o sangue vai andando nesses caninhos, que são os vasos, né? As veias e as artérias. Quando a gente está diante de um estresse térmico, os vasos aumentam de tamanho para a gente poder transpirar, diminuir esse calor. E o que acontece é que o coração tem que fazer mais força para poder bombear. Dá aquela sensação de pressão baixa, que acontece quando a gente está no auge do calor. A gente também percebe que as mãos e os pés incham com mais facilidade, né? A gente pode ter um pouco de dor de cabeça, tudo consequência dessa alteração dos vasos, para o corpo poder trocar o calor e a gente sobreviver. O problema é que se sobe muito a temperatura, a gente perde um pouco a nossa capacidade de regulação. E aí eu fico pensando, o coração então é um dos que mais sofrem, Exato. né? E aí, por exemplo, as pessoas que têm problemas, que já tiveram infarto, que são hipertensos, precisam de mais cuidado agora? Eles precisam ficar mais atentos, porque tudo aquilo que depende da função do coração pode ser afetado. Então, se eu sou hipertenso, a minha pressão depende do meu coração funcionando muito bem e dos meus vasos também. A mesma coisa se eu já tenho uma insuficiência cardíaca, o meu coração já não dá conta de bater muito bem, de bombear esse sangue muito bem. Então, existe esse risco aumentado de complicações. É muito importante que a gente não se exponha ao calor. A gente estava falando de atividade física agora há pouco, né? A gente precisa fazer atividade física. Nesse calor, eu preciso escolher bem os horários, para não ir no pico do calor fazer isso. Porque já é um momento em que meu coração vai ter que trabalhar mais, os meus vasos vão ter que dilatar mais. Se eu vou bem na hora do calorão, eu vou passar mal. Tipo assim, 11 horas, meio-dia, 3 horas da tarde são os horários de risco. De pico, né? O sol tá a pino, é o horário mais quente do dia. Então é melhor que eu vá ou no comecinho da manhã, antes das 10, ou depois das 4. Isso ajuda a gente a poder manter o nosso corpo regulado. Outra coisa que ajuda muito é a hidratação. Se eu não deixar o meu vaso vazio de líquido, é mais fácil para o meu coração dar conta do recado. O que enche o vaso de líquido? Água. Água, né? Então, a gente precisa aí de pelo menos 30 ml para cada quilo de peso. Então, quanto que você precisa, quanto que eu preciso, depende de quanto a gente pesa. Né? Então, é só fazer a conta, pegar o nosso peso e multiplicar por 3. A gente vai ter mais ou menos quantos litros a gente precisa em 24 horas. É uma continha de saúde, viu, pessoal, que a gente precisa fazer. E aí nós estamos falando dessa rotina que mudou essa semana com esse calorão. E aí nós temos os idosos e as crianças que estão na escola. Sim. O que fazer, Marcelo? Esses dois extremos da vida são muito mais sensíveis a essas variações de calor. Certo. O idoso especialmente. Então, o idoso, além dele ter a dificuldade de regular o calor, ele já tem menos água. Então, ele precisa de um cuidado redobrado, porque é muito fácil faltar água para o corpo do idoso. Sim. Então, se tem algo que o idoso precisa fazer, é de hidratação. E procurar a sombra, estar em locais frescos, porque qualquer coisinha, o estresse térmico do idoso é mais pronunciado. A mesma coisa vale para o outro extremo da vida. Então, com criança pequena, eu também tenho que ficar alerta. A criança muito bebezinha, bebê de colo, menos de 6 meses, ela tem um pouco de dificuldade de regulação da temperatura. Então, já faz parte do processo natural da fisiologia da criança essa dificuldade. Então, ela fica mais sensível a isso. O que ajuda muito? Peito. Então, a criança com menos de 6 meses, ela não vai hidratar com água. Eu não posso dar água para essa criança. Então, deixar sem roupinha, peito. Né? Alimentar, aleitamento materno é vida para a criança e ajuda a regulação. A gente vê aquelas coisas de cuidado de vó, cuidado de mãe, deixar a criança toda cheia de cobertor. Nesse calor, não. Sem coberta. Isso ajuda a criança a trocar essa temperatura e a se regular. A temperatura que é mais perigosa é a temperatura que é próxima da do corpo.
Então, por volta de 37, 38 graus, que é justamente onde a gente está entrando. Quanto mais próximo da nossa temperatura normal, mais difícil do nosso corpo entender o que está acontecendo. Como é que eu vou trocar essa temperatura? Fica mais difícil. Às vezes, para temperaturas mais extremas, a gente acha um pouco mais de solução. O corpo se defende melhor do que nessa temperatura que é mais parecida com a nossa. Do nosso corpo, né? Por Exatamente. isso o foco vira para que a gente possa cuidar e manter o corpo ali trocando, né? Deixa eu trazer uma pergunta aqui para você. Claro. Olha, nossa querida Mônica, pergunta para o Dr. Marcelo, vou ver o nome dela aqui. Aí nesse calor, banho, né? Ela pergunta, tem gente que não gosta muito de água fria. Qual seria a temperatura ideal? Ela disse que deixa sempre a água morninha. A Kátia, lá do bairro Fabrício, em Uberaba. Kátia, um beijo, viu? Minha conterrânea aí, ó, de Uberaba, sou de lá também. Terra boa. Um beijo. Olha, o que a gente precisa é deixar a temperatura confortável, né? Então, você vai colocar a mão ali, aquela temperatura muito quente, que deixa a gente com a pele vermelha, essa temperatura a gente não quer para o banho. Por que a pele fica vermelha? Porque está muito quente, o vaso dilata, que é justamente o problema do estresse térmico. Então, a gente vai tentar deixar a temperatura da água, não é gelada, como se estivesse tomando banho de gelo, né? É água fria. Vai deixar o chuveiro ali naquela temperatura da bolinha meio vazia, né? Aquilo ali ajuda a gente a ter essa troca. O banho é uma boa forma da gente dissipar esse calor. Ajuda a nossa pele a entender e a trocar esse calor. Tá. E aí a gente falou que o coração é um dos que mais sofrem porque ele tem que trabalhar mais. Aí nesse estresse térmico, quais outros órgãos podem ficar comprometidos? Você falou da hidratação, logo eu pensei da questão dos rins também. Sim. Eles podem apresentar algum problema, Marcelo? Pode, mas é mais importante onde tem muito sangue. Então, aonde tem muito sangue no nosso corpo, é onde a gente vai sofrer mais esse estresse. Um lugar que isso tem bastante sangue, ó, intestino. Intestino? Sim. Então, ali, a hora que a gente acaba de comer, o sangue vai todo para lá, né, para poder fazer a digestão. Então, o que você acha? Comer uma feijoada e ir para o calorão vai fazer bem ou não? Não vai. Não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Justamente porque o nosso sangue vai estar todo mobilizado para cá. Então, a gente tem que abusar de refeições leves. Frutas, aquilo que tem mais líquido dentro do próprio alimento e evitar aquilo que é muito pesado para digerir, que vai ocupar muito tempo de sangue no intestino. Exemplo, carnes, por exemplo, gorduras, tudo aquilo que é muito rico em gordura vai sobrecarregar esse processo de digestão. Então, aquela cervejinha com pastelzinho frito, a gente vai deixar ela de lado. Vamos trocar o pastel por alguma outra coisa que seja gostosa, mas que não seja gordurosa, e a cerveja por um outro líquido mais saudável, um suco, uma água. Uma água, né? Vamos sentar ali? Vamos sim. Marcelo, pode deixar a canetinha aqui do nosso corpo humano? Dá licença que eu vou passar aqui na sua frente. Muito obrigada. Aí eu fico pensando a questão também assim de pessoas que estão trabalhando, né? Nesse calorão. A gente tem o pessoal que faz entrega, tá de bicicleta, tá de moto, né? Os motoristas também. Então, é uma situação que a gente precisa estar preocupado. O que eles podem fazer? Sim, a gente tem que ficar atento às roupas. Exatamente. Né? Então, é importante que a gente utilize roupas respiráveis. Aí, para quem é motorista, que trabalha com entregas, por exemplo, né? Vou trabalhar de moto com entrega, é importante eu prestar muita atenção na roupa que eu estou utilizando. A roupa que normalmente o motociclista usa, que é de plástico, ela é impermeável para proteger da chuva, ela não permite uma boa transpiração. Isso vai intensificar o estresse térmico. A roupa muito escura, ela absorve calor. É como se a gente ficasse dentro de uma estufa. Isso também vai deixar a pessoa com uma sensação maior de mal-estar. Então, roupas leves, de tecidos que sejam transpiráveis, ajudam muito nesse calor, e cores claras, que não vão absorver tanto a temperatura, a radiação solar. Isso é bem importante. Nos ambientes fechados, é importante que eu busque circulação de ar. Então, se eu não tenho o ventilador disponível, não tenho o ar-condicionado disponível, então como que eu abro as janelas ou as portas do ambiente que eu estou? A gente tinha comentado de criança, né? Isso. Então, uma sala de aula cheia de criança, com janela fechada, porta fechada, isso é uma receita para não dar muito bom. Então, a gente precisa justamente deixar isso aberto, né? Para poder ventilar, né? Circular o ar. Isso favorece essa troca de calor. Em casa, a mesma coisa. Ao invés de a gente ficar todo mundo amontoadinho, juntinho, quanto mais espalhado a gente conseguir ficar e ter essa troca de calor, melhor, para não deixar o ambiente sobrecarregado.
A gente tem alguns sintomas, né? É dor de cabeça, é prostração, é um Sim. negócio que a gente não quer, parece que fica sem lugar. O que eu preciso estar atento até para procurar o médico? Para quem é adulto, a gente vai sentir uma sensação de desmaio, que é justamente essa hipotensão, dá uma sensação de moleza, pode turvar a vista. Nos extremos da vida, isso pode manifestar de uma outra forma, que é a mudança do nível de consciência. Então a criança está ativa, brincando, de repente ela fica molenguinha ou muito irritada. Isso é variação do nível de consciência. Então a criança deixou de brincar, não quer mais se alimentar e está prostrada. É importante observar se ela não está desidratada por conta do calor. O mesmo acontece no outro extremo da vida. Então é muito comum o idoso ter alguns sintomas até de delírio. Então ele fica confuso, irritado, justamente por conta dessa confusão, essa dificuldade de adaptação a essa temperatura. Se o idoso ficar muito sonolento ou agitado, diferente daquilo que é o normal de todo dia, isso pode ser um primeiro sintoma. A gente não vai esperar o idoso ter um sintoma de desmaio. Muitas vezes vai ser só uma confusão mental que vai intensificar, né? E é isso que a gente precisa observar. Marcelo, a gente está com essa temperatura alta, eu acredito que até o próximo domingo a gente vai ter essa onda muito forte de calor, né? E aí muita gente vai para o ventilador, umidificador, ar-condicionado no talo, como a gente costuma brincar. Podemos ter casos de doenças respiratórias ainda mais elevados? Sim, se a gente ficar num ambiente fechado, né? A gente tem, por exemplo, o estado da Bahia já aumentando muitos casos de Covid, por exemplo, de síndrome respiratória aguda grave. Isso pode acontecer se a gente ficar em ambientes totalmente fechados, só com um circulador de ar ou só com um ar-condicionado ali. Uma dica que é bem importante nesse momento é que a gente adora piscina, clube, para quem tem essa opção, beira de rio, tomar cuidado com a radiação solar, né? Porque a gente pode ter insolação, que além de ter a temperatura alta, muita radiação solar. O estresse térmico, para a gente encerrar, estresse térmico e insolação são completamente diferentes. Não são completamente diferentes. O estresse térmico é essa dificuldade de adaptação à temperatura. Entendi. E a insolação é a queimadura que o sol causa. São coisas que estão relacionadas. Entendi. Podem acontecer juntas, né? Então eu posso ter estresse térmico até no frio. E aí, protetor solar para reforçar, porque a gente está com um V altíssimo, né? E chapéuzinho, boné, todo cuidado. Marcelo, muito obrigada, foi um prazer te receber. É sempre um prazer estar aqui. Eu espero você mais vezes, tá? Veremos. Obrigada pelo esclarecimento. Compartilha essa entrevista, viu? Vai lá no YouTube, pega o vídeo, você compartilha com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, porque é uma informação de qualidade para vocês, com o Dr. Marcelo Gobo, que é médico da família, com a gente aqui no Manhã Total.